que é necessário para ser batizado? Vamos lá. Quando aconteceu isso na vida do eunuco, eunuco era um homem etíope. Ele era aquele que cuidava de todos os tesouros da rainha Candace da Etiópia. E ele tinha dinheiro e tinha o rolo do livro do profeta Isaías. Ele estava no carro lendo. E o Senhor disse para Filipe, vai lá e chega perto desse carro. E quando o Filipe chega, faz uma pergunta para ele. Que é uma pergunta válida hoje. Você está entendendo o que está acontecendo? Você está entendendo? Ide, ensinai. E uma pergunta boa é, estamos ensinando. Você está entendendo? E aí aquele homem teve a humildade de dizer, como é que eu vou entender se alguém não me explicar? E aí o Filipe entra no carro e vai falando com ele a respeito do novo nascimento, começando aonde? Do profeta Isaías, capítulo 53, que todos nós conhecemos tão bem. E ele usa toda a escritura para apontar Jesus, e esse é Jesus. Então ele prega o novo nascimento e prega também para o eunuco que aquele que crê deve ser batizado. A hora que o eunuco passa perto de uma água, na hora salta nele esse desejo. Para o carro. O que me impede de ser batizado? E o Filipe falou o que para ele? É lícito, claro que você pode ser batizado, se você crê de todo o teu coração. Então o que é necessário para que você seja batizado? Que você creia de todo o teu coração que você foi atraído por Jesus, que você foi crucificado com ele e o pecado foi tirado, destruído da tua vida. Que você morreu com Cristo e foi justificado do pecado. Que você foi sepultado com Jesus e foi ressuscitado juntamente com ele, e tudo isso de acordo com aquilo que está escrito. Por isso que deve ser batizado aquele que crê do que está escrito, não é aquele que crê do que o pastor está falando. Isso é um erro gravíssimo, que eu acredito que existem muitas pessoas que seguiram esse erro, de acreditar no pastor, de acreditar nas pessoas. Nós devemos ter o cuidado aqui, esse é o cuidado que nós devemos ter. É de mostrar a Bíblia, mostrar o texto, mostrar para as pessoas, para que vocês, todos nós, estejamos firmados naquilo que está escrito. Porque, meu amado, eu passo, você passa, tudo passa. O que não passa? As palavras do Senhor, elas não passam. Algumas pessoas, ao longo dessa caminhada, encontraram dificuldade para serem batizadas, porque elas estavam ainda com um pensamento de que elas precisavam melhorar em alguma área da vida para que aí ela fosse batizada. Muitas falaram, eu não estou pronto ainda. E quando fala pronto, não é que ela não cria. Eu perguntava, mas você não creu? E não, eu creio, mas eu não estou pronto ainda. E sempre esse pronto estava atrelado a algumas atitudes que a pessoa tinha. Por exemplo apenas. Mas eu ainda fumo, mas eu ainda bebo, eu ainda não vou em todo culto, eu ainda não dou dízimo. Como se essas coisas fossem necessárias para que a pessoa pudesse, então, depois de resolver isso, agora eu estou limpinho, agora eu estou organizado, agora eu estou bem comportado, então agora eu vou ser batizado, porque agora eu não vou mais fazer isso. E esse é um grande equívoco. Isso é um erro tremendo. Por quê? Porque você está, ou a pessoa que pensa assim, ela está baseada de que a obra que Deus faz por ela, ou fez por ela, e há de fazer por ela, é ineficiente, de que ela tem que fazer. E, meu amado, o homem não é capaz de nada. Você pode se esforçar para ser a melhor pessoa do mundo, que diante do Criador, nós sempre vamos ser imperfeitos. Isso não quer dizer que, então, eu vou ser batizado e vou continuar fazendo tudo errado. Isso também não é bom. Eu quero ser batizado porque eu creio. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o que está escrito no Salmo 37,5. Essa é a visão correta. O Salmo 37,5 diz o quê? Vamos ler juntos? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Então, batismo, você crê? Creio. Então eu vou confessar isso. Meu amado, Deus quer você do jeito que você é. Deus não quer que você melhore. Ele quer que você entregue para ele. Do jeito que você é. Confia nele. Ele é quem vai te santificar. Ele é quem vai operar na sua vida para que você vá deixando, processo de santificação tão bonito, eu vou deixando as coisas que não devem para trás. É um processo. Quem aqui está até hoje deixando as coisas para trás? A cada dia, meu amado. A cada dia o Senhor vai nos santificando. A cada dia. A gente vai deixando. O primeiro desejo que essa pessoa tem de quando ele crê é dizer, eu quero testemunhar isto. Por quê? Porque também precisa ensinar ela de que quem crê e for batizado será salvo. Provavelmente todos sabem a questão de batismo. Mas, de acordo com a Bíblia, batismo nas águas, o que é? Batismo nas águas é um testemunho público para que você possa dizer
a todos que estão observando esse ritual, e muito mais do que isso, porque a gente testemunha diante das pessoas, mas a gente deve lembrar que o maior testemunho que nós estamos dando é a quem? É o próprio Deus. Eu estou de acordo com a palavra dele, eu estou dizendo com o que ele fala. Então, Senhor, eu estou aqui, eu quero testemunhar isso diante do Senhor, obedecendo a tua palavra. O Senhor diz que é para que eu seja batizado. Se eu creio, e eu creio. Olha como é que está escrito lá em Romanos capítulo 10, por exemplo, né? É tão bacana isso, a gente vê nas escrituras. Romanos 10, 8 a 10. Olha que interessante. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa palavra da fé que pregamos. Estamos aqui pregando. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. O testemunho, também chamado de confissão. Batismo é um testemunho da minha confissão. Eu quero confessar diante de Deus, diante dos homens, e lembra também de você estar bem atento, confessando isso diante do diabo. Porque quando você foi atraído por ele, ali o diabo foi expulso da tua vida. Ele estava lá quando Jesus foi batizado. E só para que a gente saiba, né? Jesus deu o exemplo. Ele estava lá. Tanto é que esperou 40 dias depois para dizer, quando Jesus teve fome, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. E Jesus respondeu o quê? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso, que todo aquele que então creu, ele deve confessar. Também está escrito isso lá em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 13. Olha que bacana que está escrito ali, só para a gente poder ver como é que funciona. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. A primeira experiência minha. Criei, por isso falei. Agora vamos aqui, a igreja. Nós cremos, por isso que também nós falamos. Então eu passo agora a não ser mais eu, mas agora eu faço parte do corpo de Cristo, da igreja, e nós estamos com a mesma fé, o mesmo espírito de fé. A fé que deu a você, deu a mim, para que eu creia, para que eu cresce, que eu fui atraído por Jesus, para que eu creia hoje e para que eu creia até o fim. Por isso que é uma ação divina na nossa vida. E aí, exemplificando isto, é bonito que a gente veja na Bíblia Sagrada que o batismo é tratado de uma forma tão especial que dois textos sempre me chamaram muito a atenção. Primeiro, quando o apóstolo Pedro, ele fala sobre batismo de uma forma que Deus deu a ele, uma visão lá atrás. Olha como é que o batismo já estava ali simbolicamente. E que Deus nos conceda sempre a alegria, a autoridade, o desprendimento, a ousadia de continuar pregando o novo nascimento. Novo nascimento, como os irmãos têm conhecimento, é simples. Jesus falou que para nascer de novo, qual que é a condição? Se alguém está em Cristo, nasceu de novo. São coisas básicas, mas é que é importante a gente guardar aí no coração. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim, que se alguém está em Cristo, nasceu de novo. É uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Veja, troca de vida. Morre para renascer. O velho morreu. E como que faz para estar em Cristo Jesus? É uma excelente pergunta, talvez a mais valiosa de todas. Como que eu faço para estar em Cristo? Porque essa é uma questão que nós precisamos ter clareza. Só tem uma forma, amados. E aí eu quero lembrar só uma coisa. O pecado entrou no mundo pela quebra de uma promessa ou por acreditar em uma promessa. A quebra da promessa foi aquela que Deus fez. Certamente morrerás. Quando Adão tomou do fruto e comeu, a palavra de Deus se cumpriu e ele morreu. Ou por obediência a uma promessa. Quando o homem creu no diabo, que disse certamente não morrerás. Ele creu no diabo. E por isso que o pecado entrou. Como é que o pecado sai? Quando eu creio em João 12:32. O pecado sai quando eu creio em João 12:32. Que declara, Jesus e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Quando eu creio que fui atraído por Jesus, quando ele foi levantado da terra naquela cruz, eu estou então crendo que eu fui crucificado com ele, conforme Romanos 6:6, morri com ele, conforme Romanos 6:7, 6 e 8, fui sepultado com ele, conforme Romanos 6:4, e fui ressuscitado com ele, conforme Efésios 2:6. Estou sendo breve aqui porque o tempo é tão rápido. E eu sei que os irmãos sabem disso. Então, o novo nascimento é quando eu creio que eu morri com Jesus, de forma simples. Eu morri com Jesus e fui ressuscitado com ele. O apóstolo Paulo já lutou contra isso lá no início. Quando quiseram falar que o evangelho não precisava morrer, não.
Como muitos acreditam hoje que não, Jesus levou meus pecados no corpo dele. Mas se você não morreu, então não resolveu tua vida. Ele não levou meus pecados. Não é assim. Ele levou meus pecados quando me levou como pecador com ele para a cruz. Eu não posso separar as duas coisas. Porque se ele levou só os meus pecados, então o pecador não morreu. E o que ele fez, e o que ele veio fazer é levar o pecador a morrer. Se o pecador não morre, ele continua sendo pecador. Mas se ele morre, e ele morreu, ele vai ressuscitar como? Qual é o nome dele? Não é pecador mais. Vamos lembrar de tantos textos que tem, eu acho que o mais emblemático é de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1. Vamos lembrar aqui. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Esses são santos. Quem nasceu de novo não é mais pecador, é santo. O pecador morreu. O último Adão foi para a cruz, atraiu a todos, a raça adâmica, a pecadora, morreu. Renasceu, começou uma nova raça. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Então, troca de natureza, troca de coração. Vamos lembrar da natureza. Qual é a natureza que o homem nasce? Natureza terrena, ou natureza de Adão, ou natureza diabólica, ou serpentes, raça de víboras. Aí depende de quanto a gente quer aprofundar isso. Tem gente que às vezes até assusta, mas o homem ele é maligno. Não porque ele queira, mas porque tem algo dentro dele que o faz maligno, que é o pecado que entrou em Adão. O Cordeiro de Deus veio para tirar essa maldição do homem. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, Deus cumpriu cabalmente a lei. Precisava ter derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há justificação. Por isso que ele foi chamado de Cordeiro. No judeu, quando falou Cordeiro de Deus, os judeus, peraí, mas o Cordeiro era utilizado para expiar o pecado do povo lá no tabernáculo, no templo. E aí que depois aqueles que creram foram ter a revelação de que aqueles animais não tiravam o pecado, mas este veio para tirar o pecado. E ele fez isso. Então, quando nós pregamos, devemos pregar o novo nascimento para que as pessoas então sejam ensinadas. Quem não nascer de novo, não pode entrar no céu. Nasce de novo quando você crê que foi atraído por Jesus na cruz, você morreu com ele na cruz e foi ressuscitado. Então, ensinando isso, quando a pessoa tem de Deus a certeza disso, quando ele fala, bom, está escrito, então eu creio. Por isso que dar testemunho através do batismo é um ato que deve ser colocado por todo aquele que crê na palavra de Deus, que crê em Jesus. E ele deve ser batizado de que forma? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que é necessário para uma pessoa crer? O que é necessário para uma pessoa ser batizada? Que ele creia de todo o coração. Eu creio no que está escrito. Eu não tenho dúvidas de que eu fui atraído por Jesus, de que eu fui crucificado com ele, eu morri com ele, eu fui sepultado com ele e fui ressuscitado com ele. Crer no Evangelho, crer na palavra de Deus e crer em Jesus de forma correta, como uma realidade realmente da vida daquele que creu, não é algo simples. Isso só é possível com uma ação divina. Só Deus é quem concede graça e alcança pessoas e selam elas com o novo nascimento, abrem o seu entendimento, trocam o seu coração, trocam a sua vida, para que essa pessoa possa agora verdadeiramente viver a realidade da vida em Cristo Jesus, viver a vida eterna. Aquele que está em Cristo tem o Todo-Poderoso vivendo nele. Por isso que, como é bom, oh, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. O Senhor é tudo, tudo. Não há nada que nos falte em Cristo. Portanto, ide, ensinai todas as nações. A palavra ide está de novo aí. Portanto, que vocês vão. Ide, vá, todos vocês. Lembra quando é que Jesus falou isso? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aqui é a mesma coisa, ide, ensinando todas as nações. Ele precisa ser ensinado a respeito do novo nascimento, do evangelho. Ensinar o novo nascimento, que é o evangelho. O evangelho é o novo nascimento é o evangelho. Você não separa uma coisa da outra. Quando o Senhor fala sobre evangelho, a definição de evangelho na Bíblia, me ajudem, qual é? A definição do evangelho. Não é o significado da palavra, porque o significado da palavra é boas novas, boa notícia, tá? Mas o significado de evangelho na Bíblia está bem definido. Romanos 1,16. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, evangelho é o poder que salva de Deus.
Como é que Deus salva? Fazendo o ser humano nascer de novo. Por isso que o evangelho de novo nascimento é a mesma coisa. O poder de Deus para salvar é fazendo o homem nascer de novo, segundo Jesus. Aquele que não nascer de novo, não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Esse é um processo que você que está aqui hoje tem o desejo de que isso aconteça na tua vida, santificação. Porque, meu amado, sem cultuar, sem ouvir a palavra, sem caminharmos juntos, sem perseverar em ouvir a palavra, nós não seremos santificados da maneira que devemos. Então, convido a todos para que a gente não deixe de congregar, mas pelo contrário. E vamos lembrar de uma coisa. Como é bom a gente poder estar aqui para receber aqueles que chegam. Aqueles que chegam vão vendo, poxa vida, aquele povo está lá sempre, com alegria, né, louvando a Jesus, falando de Jesus, mostrando como faz para nascer de novo. E como é maravilhoso a gente ver pessoas que de repente são tocadas. Por quê? Porque é importante o seu testemunho. As pessoas que vão ser batizadas hoje, eu tenho certeza disso, para mim é claro como cristal. Não é uma questão do que ela ouviu aqui somente, mas é uma questão de cada detalhe que ocorreu da vida dela, na experiência que ela teve aqui, com cada um de nós. Seja no louvor, seja na pregação, seja no abraço, seja no cuidado, seja no sorriso, seja em muitas formas. Talvez a mais importante, a oração que os irmãos estavam fazendo aqui enquanto elas estavam aqui. Olha como um trabalho, é um trabalho tão bonito de todos nós que participamos da glória de ver a igreja crescer. A única referência que nós temos no céu de alegria promovida do céu é quando alguém nasce de novo. É quando uma pessoa crê. E se há alegria no céu, eu não sei você, mas o meu coração transborda. Quando tem batismo, para mim é uau, uau, aleluia. Porque esse é o grande trabalho, é o ápice. Para mim, é o ápice de todo trabalho. Pessoa sendo batizada, é o ápice. É o trabalho sendo realizado pelo Senhor, usando todos nós, para que pessoas digam, eu quero testemunhar isso.